entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor. Yo soy perdón. Entre tanta muerte. Yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Pour tout le monde, si cela semble impossible, toi et moi, mon frère, on va y arriver. Pour tout le monde, si cela semble impossible, toi et moi, mon frère, on va y arriver. Écoute-moi bien, mon frère, on va y arriver. Je peux pas
Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme, fiel y firme. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Na semana passada, ouvimos na reunião de Venid Adoremos, na madrugada de sábado, que nossa irmã e amiga Lida Maria Zambrano mencionava os 29 anos que se completaram e que o próximo aniversário seria o ano 30, o número de anos em que Jesus iniciou seu ministério, etc. O ano 30 realmente começou no dia em que nos reunimos naquele devocional de adoração. A assembleia que tivemos para celebrar a festa já era o primeiro dia do ano 30. Estamos no ano 30. Hoje é um dia do ano 30. Esse tempo, desde quando começamos em 24 de março de 1994. Muito bem. Mas há algo que também mencionou Lida ali. São 29 anos da ressurreição. Por que ela usaria esse termo? Se você está relacionado com uma nova igreja há um mês, 2, 3, ou um ano, ou 2, ou 3, se você está vinculado desde que estamos na nuvem, ou um ano antes, ou 2, ou 3, talvez seja importante o que vou te contar. Para todos os que conheceram este ministério nos últimos 29 anos, apenas isso é importante. E para todos os outros que são antigos, o que vou dizer é extremamente importante. Você vai pensar, isso eu já sei, porque eu me lembro, conheci um personagem há algum tempo. E ele me dizia que não, a Bíblia, sim, eu já sei disso. Você não pode imaginar, eu entrei em choque, porque à medida que estudo, aprofundo, observo, investigo, analiso, cada dia tenho um maior desconhecimento da Bíblia. O campo da minha ignorância cresce a cada dia. O que isso significa? Que estou esquecendo o que sabia? Não. A cada dia conheço mais. Mas parte do que conheço é que eu pensava que faltava 1 metro para chegar a este lugar. E avanço 20 centímetros e vejo que não faltava 1 metro, mas sim 1 quilômetro. Então avanço outro metro e vejo que não era 1 quilômetro, mas sim 100 quilômetros. E assim vamos avançando, mas o campo do desconhecimento cresce. É grande, vasto, profundo. Bom,
Mas não quero cansá-los com isso. Vamos novamente ao assunto da ressurreição. Por que ressurreição? Porque a igreja ressuscitou. E por que ressuscitou? Porque tinha morrido. Para ressuscitar é necessário morrer. A Escritura diz. E aqui está o texto em amarelo que viu R. Te oferece. Insensato. O que semeias não se vivifica, se não morrer antes. E então, pois muitos anos atrás, em 24 de setembro de 1978, começou o trabalho. Foi lançado o alicerce da Casa de Deus em 24 do 9º mês. E o que todos nós queríamos? Que isso se vivificasse. Sim, queremos que se vivifique. E começou o que conhecemos como a igreja. Mas tínhamos aquela maravilhosa promessa. Claro, eu sei que essa doutrina não a inclui entre as promessas, porque começa dizendo insensato. Insensato. Então, essa não é uma promessa. Insensato, o que semeias não se vivifica, se não morrer antes. Então, a necessidade imperativa da morte. A morte já não como inimiga. A morte já foi tragada pela vitória. Vê? Isso é interessante. No amor que te golpeia, a morte que te aflige. Não, esta é a morte que te serve, porque todos os inimigos estão ao estrado dos pés do Rei da Glória. Todos. Todos. Bem, prosseguimos. Então, estivemos de 78 a 90, de 24 de setembro de 78 a 24 de setembro de 1990. E então aí verificamos os sinais vitais, pressão arterial, tudo estava muito mal. Aquele paciente não tinha uma presença nada inspiradora. Era um grupo onde havia muita religião, pouca espiritualidade. Em 12 anos já se haviam construído traições de homens, 12 anos, e não havia vontade de ir adiante ao perfeito. Falava-se, sim, do perfeito, do filho varão, de blá, 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 blá. Todas essas doutrinas importantes que no terceiro dia... Então, bom, tomamos o caminho. Eis que ponho diante de vós caminho de vida e caminho de morte. Então, tomamos o caminho que Jesus tomou quando finalmente vai a Jerusalém. Embora Pedro e a carne não querem que ele fizesse isso, caminho de morte. E chegou aquele tempo preparatório para a vivificação. É o que se denomina ressurreição, mas é a vivificação. O que realmente vai ou pode acontecer em seu corpo físico, em sua mente, em sua experiência do homem interior, a vivificação. Mas insensato, o que semeias não se vivifica se não morrer antes. O Senhor colocou uma semente da palavra em meu coração. Recebi a palavra no dia tal, maravilhoso. Até que não morra, não haverá vivificação. Mas como vai morrer?
para que possa sair o germe de vida, a potência que está implícita, está intrinsecamente relacionada e envolta pelo casco do visível do aparente. Então, tenho Cristo em meu coração, porque a semente da palavra entrou em boa terra. Se não houver uma operação de morte, não haverá uma manifestação de vivificação. Então, paramos. Eu me reuni com os irmãos que eram mais velhos, entre um grupo de crianças de 7 anos, aquele que tem 8 é um ancião, capaz de cuidar dos menores. Então, me reuni com as crianças que eram os anciãos de 1990 e lhes disse que não iria mais. Entramos no período da morte. Houve muita resistência, muita oposição a isso, porque as pessoas querem, congreguemos. Sim, já ouviram falar? Sim. Então, o homo religioso é como se fosse anterior ao Homo sapiens. Primeiro o homem foi religioso antes de ser sapiens. Ele está sempre buscando uma maneira de se relacionar e de explicar a fenomenologia, o trovão, o vento, a chuva, a evolução, o terremoto, o dia, a noite. Ele quer explicar, quer adorar, quer cantar, quer dançar, quer religar-se ao processo de sua conexão e contato com a vida natural, com a natureza que o rodeia, etc. Estivemos demolindo conceitos religiosos o tempo todo, mas estamos semeando a vida e o ensino dos simples sobre espiritualidade, para que você tenha experiências reais e não continue fazendo imagens do que há acima, no céu ou abaixo na terra, ou seja, tirando um povo de sua condição idólatra, porque está adorando imagens do que imagina. Isso não é prerrogativa dos que têm gessos ou esculturas ou fundições. Não, imagens. Bem, e estamos fazendo esse trabalho. Paramos, apesar da oposição de diferentes grupos, como guerrilheiros dentro da igreja daquela época. Continuaram querendo ser melhores que Deus. E deveria ser pecado não se congregar. Então, continuaram se congregando e eram reuniões bem intencionadas, mas muito absolutamente pobres, porque estávamos no período da morte. E então, é como se reunir para ouvir o sermão da montanha no próprio monte, onde Jesus o pregou, mas nos dias em que Jesus estava morto. O sermão da montanha sem Jesus, eu acho que não tem nada de atraente, ou seja, o monte é igual a qualquer monte. É tão santo esse monte quanto o próprio templo de Jerusalém. Não faz sentido. É uma figura. Temos que ver o que torna algo santo. Não é que a coisa seja santa. O templo é um monte de pedras como ornamentos em si mesmo. Não tem santidade alguma. No momento em que Deus se faz presente dentro de algo,
Isso é santo. É por isso que somos templo do Espírito Santo. É por isso que há santidade em sua vida ou na minha. É o que espero se você está me ouvindo, que seja assim, não santidade imputada, nem santidade pela fé, mas que você está caminhando justamente agora que estamos no ano 30, ano de manifestar ministério, começar santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu disse isso muito suavemente. Ninguém verá o Senhor. Importante. Não utilizo a altiloquência como um recurso oratório para tentar impressionar ou para tentar demonstrar a presença do Espírito, porque isso em si mesmo é uma falácia. Pode se usar, sim, mas não é necessário para que Deus esteja presente. Nem é preciso aumentar os decibéis da voz para orar, para que Deus ouça nos céus, nem baixá-los para parecer mais espiritual. Também não. É necessário uma coisa nem outra. Estou falando porque estamos como dois amigos. Estou falando como apenas um que está do outro lado, que é você. Quem é você? Quem quer que esteja me ouvindo. Mesmo que você esteja cercado por outras pessoas. Estamos os dois tomando um café, conversando assim, em um lugar tranquilo. Não há necessidade de gritar. Mesmo não concordássemos, podemos continuar falando neste tom. Vou continuar te contando. No final, os grupos guerrilheiros que frequentavam as reuniões e todas essas coisas ficaram entediados. Tiveram muitos fracassos e muitas decepções, muitos equívocos, até que finalmente esse tempo se cumpriu. Antes que se cumprisse, antes de se cumprir, cerca de 6 meses antes, nos reunimos na ilha de San Andrés com um grupo de irmãos novamente para começar outra vez, como no início. Reuni-me com outros 6. No começo eu havia me reunido com 6 e éramos 7. Lá novamente com 6. Irmã Nora, irmão Luiz, desta vez o irmão Eric, já temos metade. E havia outros 3 irmãos que agora não nos acompanham na marcha, na peregrinação. E nos reunimos, conversamos e eu disse, já é a hora, vou sair novamente da ilha, volto ao continente e vamos começar. E assim foi feito. Estivemos na semana passada falando, lembrando como foram feitos esses primeiros movimentos na casa do irmão Luiz, no norte de Bogotá, etc. Bom, chegou o dia 24 de março de 1994, ao qual Lida Maria se referiu na semana passada, quando estava no programa de adoradores. E dizia, 29 anos de ressurreição, ali começa essa vivificação. O irmão Eric nos presenteia com essa canção. Éramos como ossos secos em um vale, fazendo referência à porção escriturística do Vale dos Ossos Secos. Bem, e começamos. Íamos verificar periodicamente se caíamos em posições de nos tornarmos uma pequena igreja de garagem. Não importa quantas pessoas, quantos milhares de pessoas estivéssemos, essa é a concepção. Então, como são 12 jornadas entre o Egito e Canaã, então
A cada 12 anos fazíamos essa revisão. Fizemos uma na primeira jornada, 12 anos, e entramos na morte durante 3 anos e meio. E assim revisamos 12 anos e projetando os próximos 12 se aprovássemos. Em 2018, nos reunimos com o Conselho de Direção Geral e demos um amém no que estávamos fazendo. Nota 3, calificação 3,2 de 5. Mas passou. Mas sabemos como melhorar muitas coisas e estamos fazendo isso. Fizemos o planejamento até 2030. Mas no meio disso, muitas coisas. Uma, por exemplo, meu compromisso com os colegas do Conselho de Direção Geral, que eu lhes traria uma palavra que nunca antes tinham ouvido e que lhes apresentaria escrituras que nunca antes tinham visto ou entendido. E acredito que estamos cumprindo literalmente. Eu lhes disse isso em outubro de 2019, quando estivemos reunidos em nosso Congresso Internacional em Cartagena das Índias. Muito bem. Então, para onde vai toda essa lembrança? Que as árvores não te impeçam de ver a floresta. Por favor, como João e Maria, jogue migalhas de pão para não se perder do caminho, porque eu estou claro, estou bem na linha de por onde estamos indo. Há uma palavra aqui, a VOR, vai nos ajudar. Chama-se digressão. E então, é isso que estou fazendo, é sair conscientemente do tema para voltar ao tema, para poder desenvolver e ilustrar. São técnicas mais sofisticadas da oratória, mas tudo bem, fique tranquilo, sabemos o que estamos fazendo. Não se preocupe, não vá dizer, ai, o irmão se perdeu. Não. Convido você a não se perder. Vamos devagar. É importante o que estamos falando. Aqui retomamos. Então, entramos em um período de 3 anos e meio, de 42 meses, de 1.260 dias, desde 24 de setembro de 1990 até 24 de março, que foi o que acabamos de celebrar na semana passada, em 1994. 3 anos e meio desse período de morte. Era necessário para que pudesse ocorrer a vivificação que estamos começando a vislumbrar. Nos dispondo a saborear. Como começando a vislumbrar? Então, não é vivificação tudo o que veio? Todo esse preâmbulo, todo esse tempo maravilhoso que veio para poder chegar a este vórtice, a esta confluência dos tempos. Ou seja, não é por acaso que completamos 3 anos na nuvem, justamente na semana passada, que a primavera começou na semana passada. E que a reunião da semana passada, no dia do nosso aniversário, transmitimos. Você pode ouvir e em todas as nações onde chegamos, a palavra pode ser ministrada e chegou. O grande apagão mundial, a hora do planeta, aí. E o que isso significa? Que para isso, para aquilo, para o de lá, independentemente do para quê, por exemplo, o relato bíblico nos diz que Jesus nasce em Belém porque havia um censo. Ou seja, não era para que se cumprisse que nascesse em Belém, que era a cidade de Davi. Se isso fosse assim ou não, o que o relato nos diz é que um evento, uma disposição legal fez
como que eles se deslocassem para lá e nascessem no que tradicionalmente se conhece como um estábulo, que seria um tabernáculo da festa de Sukkot, que é o que hoje muitos peregrinos chegam a esses lugares. Bem, então, obviamente, não é o inverno e há pastores, etc. Mas o que eu quero te dizer é, aí está o sinal. Estamos resetando isso. Desliga para ligar de novo. Quando? Justamente agora. Se você não perceber, assim como em 24 de março à meia-noite, para o caso da Colômbia, o presidente da República daquela época disse à meia-noite todo mundo em suas casas, porta fechada, confinamento de primeiro grau. E assim, pouco a pouco, o mundo se encontrou trancado, isolado, enjaulado, protegendo-nos de um vírus. E então, agora, um apagão. Todo o planeta. Para nós, é claro, bem, desde os dias do amanhecer de toda essa história bíblica, quando no mundo, Egito é o mundo, há trevas, há escuridão. Na casa dos filhos de Israel, há luz. Então, não é a praga das trevas, não é o fim do mundo, não é o apocalipse. Estamos resetando isso, estamos recomeçando, estamos em uma nova criação, uma vida nova de um homem novo, nos renovando no espírito de nossa mente, fazendo novas todas as coisas, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura e as coisas velhas passam. Então, não se apegue mais ao passado, não se apegue. Todas as coisas são feitas novas. Estamos entrando neste maravilhoso período, imediatamente após o apagão, quando a luz se vai. Estamos a 6 horas de distância com o horário das Américas. Quando retorna, já estamos a 7 horas. Vê? Como resultado imediato. Então, entramos na primavera, cumprimos os 3 anos de estar na nuvem, cumprimos os 29 e entramos nos 30. Tudo aí. E começamos este curto período que nos separa da próxima celebração que teremos da Páscoa em 24 de setembro. O que acontece? Bem, há 6 meses entre 24 de março e 24 de setembro. Isso que notícia é? Bem, nenhuma. A não ser que comecemos a montar o quebra-cabeça. Você já me ouviu? As diferentes peças. Agora montemos. Estivemos em um período de morte por 3 anos e meio, há 29 anos atrás, entre 24 de setembro de 90 e 24 de março de 94. Agora estamos passando um tempo na nuvem. Já são 3 anos. Para completar 3 anos e meio, serão cumpridos no próximo 24 de setembro, a Páscoa. Lá completaremos tempos e meio tempo na nuvem, 42 meses, 1260 dias na nuvem. Se havia uma dívida de morte, ela é paga como uma recompensa de vida. Jesus mandou dizer a Herodes: eu expulso demônios, faço milagres, mas no terceiro dia eu termino, acabo, finalizo, encerro,
aperfeiço, terminarei minha obra, concluirei minha obra no terceiro dia. Estamos nesse tempo. Porque você sabe que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E já se passaram 2 milênios. 2 dias e estamos já entrando. Já estamos pisando no terceiro dia. Aqui estamos. Tempo de fazer todas as coisas novas. A vida da ressurreição. Porque antes é um período de morte. E tivemos nosso período de morte de tempos e meio tempo de 42 meses, entre 90 e 94. E agora estamos tendo a compensação do tempo de vida, de tempos e meio tempo nestes 3 anos e meio. Já se passaram 3 e já estamos avançando neste outro meio. Vamos pegar, retomar, renovar, ajustar, polir, aperfeiçoar tudo o que deve ser. Estamos terminando de derrubar, demolir e aplanar tudo o que deveria deixar de ser. Corporativamente falando, individualmente. Como dissemos no programa Irradiando, a última palavra é sua. Você é quem toma a decisão. Claro, você pode filosofar religiosamente e dizer, não, pois Deus é quem tem a última palavra. Soa como se você estivesse dando honra a Deus, mas isso é uma maneira de evitar sua responsabilidade. Porque somos nós que tomamos as decisões. Ele diz, coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Você decide. Você diz a última palavra. Você abre a porta ou não a abre. Ele está à porta e bate. Você toma uma decisão. Escolhe um caminho ou outro. Escolhe o Monte Val ou o Monte Gerizim. Essa é a sua palavra. Você diz Barrabás ou Jesus. Você tem a última palavra. Não estamos dizendo a última depois dos séculos, milênios e milhões de anos para ver quem tem a última palavra. Não. Não estamos falando de simplicidades. Estamos falando de realidades para que você não se esconda mais na religião. O Espírito já te encontrou. Se a religião foi seu refúgio, o Espírito de Deus já te encontrou, já te achou. Pare de se esconder como Saul se escondeu antes de ser ungido como rei de Israel. Assuma a dignidade e a grandeza que Deus tem para você. Ai, não cabe na sua cabeça, porque você é pó da terra. Cantávamos aquele corinho nefasto. Eu não sou nada e do pó nasci. Eu também cantei. Faziam-me repetir. E antes, anos atrás, colocavam uma cruz aqui para talvez apagar a possibilidade de que minha mente fosse renovada. Dizia, lembra que você é pó. E agora estamos tendo uma clareza de que aquele que se une ao Senhor, um espírito é com Ele. E se você se une ao Senhor, você é um espírito com Ele. Isso é diferente de ser pó, nem mesmo poeira de estrelas. É um espírito. Você é um espírito. Qual? O Espírito. Você é o Espírito. Se você se une ao Senhor, já não será mais dois, mas um. É o que está escrito. As bodas do Cordeiro. É o que está escrito. Então, aqui estamos, tentando montar o quebra-cabeça para explicar por que coisas aconteceram. E enquanto tudo isso está acontecendo, você e eu também estamos aprendendo.
Todos os dias aprendendo a errar menos, a ser mais assertivos, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar, aprendendo a servir, aprendendo a falar, aprendendo a calar, aprendendo tudo. Porque nascemos de novo. Em nascer, o que sabemos? É que se você quis viver uma vida nova, com a mesma maneira de pensar, com a mesma maneira de julgar, com a mesma maneira de falar, então você está remendando, fazendo trapos do vestido novo, remendando seu velho modo de viver. Isso é um absurdo. Jesus já riu disso, ridicularizou isso e já fizemos isso o suficiente. Chega de andar disfarçados, transformando em colcha de retalhos o que deve ser um manto branco de linho fino. Então aqui estamos, meu querido, minha querida, nesta reunião de fim de semana, uma reunião familiar conversando sobre todas as coisas, estamos colocando-as em ordem. Não se preocupe, o que você não entendeu hoje, você entende amanhã. Nesta semana, da semana passada a esta, temos vindo a esclarecer principalmente à noite e faremos também esta semana, porque vamos entrar neste ritmo de coisas no nosso semestre definitivo do tempos e meio tempo, para que fique equilibrado, que o que foi antes morte, agora é vida. Agora temos resultados muito diferentes. Lembro-me quando chegamos a 7.000 no nosso canal, 7.000 inscritos, e então dizemos, olha como nos dias de Elias que diz, não tenho ficado senão eu sou. E então o Senhor lhe diz, não, reservei 7.000 para estarem contigo. E então, uau, sim, estávamos terminando o ano 2020 e tínhamos 7.000. E então depois passamos para 14.000 e depois para 21.000. E agora já tocando os 28.000. Faço menção dos múltiplos de 7 para que você não se esqueça. E aí vamos nós. E também estamos à porta dos nossos 2.000 programas pendurados na nuvem. Isso também é histórico e também vamos comemorar 2.000, sim, como 2 dias. E entramos no terceiro. Então quase vem o programa 2001. Que seria o do terceiro milênio de programas. Literalmente, o do terceiro dia. Estamos a poucos dias. Anunciaremos oportunamente e devidamente. Como fazer para concordar todos os tempos e fazê-los desaguar como todos os rios no mesmo mar? Impossível para nós. Para os homens é impossível, mas aqui estamos. Há algo acima do que podemos entender, que nos permitiu viver, nascer, existir neste tempo. E é algo que ainda não damos a magnitude nem as proporções. Tivemos a sorte de ser companheiros de viagem, de peregrinação, e aqui estamos. Eu me sinto honrado. Tenho prazer em ser seu companheiro, ser seu amigo, conhecê-lo por qualquer meio, seja espiritual ou físico. Estamos começando, já viu fotos durante a semana mostrando caminhadas e marchas nos fins de semana, caminhando com Jesus, testemunhando em diferentes lugares, em diferentes latitudes, em diferentes partes do mundo. Isso está sendo feito e programado. Muitas coisas, muitas.
todo o tempo e tudo se preparando para o que vem. Estamos com os lomos cingidos. E assim como quando a pandemia chegou e tínhamos provisão suficiente de óleo, não era a hora para, ai, Senhor, abre-nos, estávamos comprando azeite. Da mesma forma, agora aqui estamos, Senhor, fiéis, firmes, de pé na linha, como diz uma querida coronel, que vocês apreciam muito. Eu também. E então, fica explicado do terreno. Cumprir apresentar os planos como Davi os legou a Salomão. Olha, esses são os planos. E isso é o que vamos fazer a partir deste tempo em diante. É nosso ano 30. É o ano 1953, desde que o templo de Salomão foi destruído. O templo de Herodes, o segundo templo, etc, etc. Tudo isso converge agora e mais. Mas não vamos nos sufocar com mais informações por enquanto. Um abraço enorme para todos. Já que estamos assim recolhidos, vamos tomar um minuto de ação de graças. Onde você está? Incline seu rosto, feche seus olhos em sinal de referência. Não é necessário. É um sinal de referência. Não é a verdadeira referência. Reverência. Você pode orar assim. Faça um não espírito. Você pode ter os olhos como uma coruja abertos. Mas convido você a ajudar, cooperar. Não frunza a testa. Relaxe, sorria, feche seus olhos e tenha um encontro com essa luz interna que está em você. É o penhor do Espírito que Deus depositou nesse vaso. E, entrando em contato, a barra de ouro com um anel de ouro. Vamos levantar a palavra, o testemunho, a arca do testemunho, sem qualquer parafernália. 60 segundos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este tempo que nos permites. Nos deu a oportunidade de estar vivos, existir e ter consciência do que está acontecendo. Muito obrigado por esta confluência de tempos e estarmos aqui no olho do furacão, descansados, tranquilos, confiantes, plenos e guardados. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento particular de descanso à beira dos grandes cataclismos que angustiam as pessoas. E aqui é o nosso momento de mostrar e provar que há provisão de óleo em nossas lâmpadas para estarmos serenos, confiantes, fiéis e firmes. Muito obrigado, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.
escuchaste mi clamor y mi gemir. Pues me tomaste para ti, me redimiste y de Egipto me sacaste con poder. Te serviré, oh Dios, en el monte de Oreb. Te serviré con el corazón. Te serviré, oh Dios, en el monte de Oreb. Te serviré con el corazón. Oh mi Señor, Dios omnipotente, que escuchaste mi clamor y mi gemir. Pues me tomaste para ti, me redimiste y de Egipto me sacaste con poder. Te serviré, oh Dios, en el monte de Oreb. Te serviré con el corazón. Te serviré, oh Dios, en el monte de Oreb. Te serviré con el corazón. Te serviré, oh Dios, en el monte de Oreb. Te serviré con el corazón. Te serviré, oh Dios, en el monte de Oreb. Te serviré con el corazón. Te serviré, oh Dios, en el monte de Oreb. Te serviré con el corazón. Te serviré, oh Dios, en el monte de Oreb. Te serviré con el corazón. Entre tanta tristeza,